comecei a home care. Eu pegava minhas coisas, colocava no porta-malas do carro e eu ia na casa do meu paciente. Eu tinha uma caixa, né, com instrumentos e eu tinha uma pasta onde eu tinha os meus planejamentos e eu ia e fazia os meus atendimentos. Depois, eu comecei a atender na minha casa. Estava já começando a não compensar mais o meu deslocamento. Então, eu comecei a atender na minha casa, porque os meus horários eram escassos. Então, eu atendia mais pessoas sem que eu tivesse que me deslocar. Então, eu comecei a atender no espaço na minha casa. Depois, eu comecei a atender numa clínica multidisciplinar, né? Tipo coworking, que você paga a sala por hora. Depois, eu abri o meu consultório, né? Meu próprio consultório. E hoje eu estou aqui falando para vocês do meu consultório / instituto, anexo aqui com o nosso instituto, onde hoje, né, eu estou aqui movimentando a neuropsicopedagogia em Curitiba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a começar os atendimentos e viverem de neuropsicopedagogia. Qual é o passo a passo para você começar, né, os seus atendimentos, para você viver de neuropsicopedagogia? E eu tenho que falar já do passo inicial. E o primeiro passo é você ter uma pós-graduação em neuropsicopedagogia com certificado reconhecido pelo MEC, tá? Não é uma extensão, não é psicopedagogia com neurociências, não é neuropedagogia, não. É neuropsicopedagogia. Se você ainda não tem esse passo, então é esse passo que você tem que dar primeiro, tá? Buscar uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Se você precisar de ajuda, procure nós aqui do Instituto Karen Denise. Em breve nós vamos abrir mais uma turma de pós-graduação, né, aqui no Instituto. E a nossa pós-graduação ela é 100% focada para a prática neuropsicopedagógica. Então, é coordenada por mim. Então, eu te garanto que você vai sair dessa pós-graduação uma autoridade NeuroPP já preparada para o mercado de trabalho. Então, se você ainda não deu esse passo, depois entra em contato com a gente aí, a gente pode conversar, que em breve nós vamos abrir a próxima turma. Mas, se você já tem a sua pós, qual é o seu próximo passo? Porque a gente tem que estar sempre olhando para o próximo passo. Então, quem aí já tem a pós, tem que definir o seu público de atendimento. Tanto que a primeira coisa que eu falo, né, que a gente faz no método, é definir o público de atendimento. Definir quem você vai atender. E por que eu falo assim, Karina, você falou que a demanda é enorme. Não posso atender todo mundo? Pode. Mas se você está começando, você não vai começar a atender todo mundo. Por quê? Porque para atender todo mundo, você tem que ter expertise de atender todo mundo, você tem que ter instrumentos para cada faixa etária posteriormente, e você vai ter que ter assim, desdobrar em vários para criar estratégias para atender todos os públicos. Vai ter que dominar todas as fases do desenvolvimento humano, vai ter que dominar, né, todas as necessidades daquele teu público. Então, eu sempre recomendo que você escolha uma clientela, que você escolha um público para você começar. E esse, então, é o segundo passo, né? Que o primeiro passo é você ter a pós-graduação, o segundo passo é definir o seu público de atendimento. O que mais? A gente vai para o próximo passo, que é definir onde você vai realizar os seus atendimentos. Onde você vai realizar esses atendimentos? Por quê? Porque você pode atender com neuropsicopedagogia a home care. O que é home care? Home care é você ir até a casa do seu paciente. Eu comecei a home care. Eu pegava minhas coisas, colocava no porta-malas do carro e eu ia na casa do meu paciente. Eu tinha uma caixa, né, com instrumentos, e eu tinha uma pasta onde eu tinha os meus planejamentos e eu ia e fazia os meus atendimentos. Depois, eu comecei a atender na minha casa. Estava já começando a não compensar mais o meu deslocamento, então eu comecei a atender na minha casa, porque os meus horários eram escassos, então eu atendia mais pessoas sem que eu tivesse que me deslocar. Então, eu comecei a atender no espaço na minha casa. Depois, eu comecei a atender numa clínica multidisciplinar, né? Tipo coworking, que você paga a sala por hora. Depois, eu
abrir o meu consultório, né? Meu próprio consultório. E hoje eu estou aqui falando para vocês do meu consultório / instituto, anexo aqui com o nosso instituto, onde hoje, né, eu estou aqui movimentando a neuropsicopedagogia em Curitiba. Então, você vai definir, você não precisa ter um consultório já de começo. Você pode atender a home care, você pode atender um espaço na sua casa que você prepara. Você pode atender online. Sim, a neuropsicopedagogia é possível realizar atendimentos online. Então, você pode atender online. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Bom, então, primeiro passo, ter a pós-graduação, estar com o seu certificado em mãos. Segundo passo, definir o seu público de atendimento. Terceiro passo, definir o lugar onde você vai realizar esses atendimentos, que não necessariamente precisa ser um consultório para começar. Você pode fazer home care, você pode fazer o espaço na sua casa, você pode fazer um coworking, você pode fazer online, igual a gente está aqui, separa um cantinho, uma parede, deixa bonitinho, isola o barulho, né? Isola, pega uma privacidade e pode realizar os seus atendimentos online. Próximo passo, começar o seu posicionamento de autoridade. E um dos pilares do meu método é o posicionamento de autoridade. Por que o posicionamento de autoridade? Porque é um posicionamento que vai te ajudar a mostrar para as pessoas que você é uma autoridade em neuropsicopedagogia, que você vai se tornando a referência da sua região. Então, não é qualquer posicionamento, não é falar qualquer coisa, não é postar no Instagram qualquer coisa, não. É um posicionamento assertivo, é um posicionamento de autoridade. Quem é meu aluno aqui sabe que a gente faz aí o posicionamento de autoridade. Esse é o quarto passo. Por quê? Porque se você vai começar, né, para você viver de neuropsicopedagogia, você tem que ser reconhecido como um profissional da área, você tem que ser referência para que você possa estar sempre com a sua agenda de atendimento cheia, para que você possa, porque sempre vai ter aqueles clientes que vão vir, que vão sair, e tá tudo bem, mas você vai estar sempre com clientes chegando por causa do seu posicionamento. Então, o posicionamento é um passo assim fundamental e é um dos pilares do meu método VDM. Outro ponto importante é, para você viver de neuropsicopedagogia, precisa ter domínio sobre os protocolos neuropsicopedagógicos. Qual é o protocolo do atendimento clínico? Qual é o protocolo do atendimento institucional? Como eu vou organizar a minha avaliação? Como eu vou organizar a minha intervenção? Qual é o objetivo da avaliação? Qual é o objetivo da intervenção neuropsicopedagógica? Quando eu preciso fazer uma triagem? Quando eu vou realizar sessões de 30 minutos, de 40, de 50, de 90 minutos? Quando eu vou coletar dados? Quando eu vou dar uma devolutiva? Quando eu vou precisar fazer um relatório laudo-técnico? Quando eu vou elaborar um plano de intervenção? Então, isso são protocolos da neuropsicopedagogia que você precisa dominar. Então, esse é um passo muito importante para quem quer viver de neuropsicopedagogia. Também é necessário iniciar uma vivência prática, seja por um estágio, seja por uma mentoria, né, seja por uma orientação, você começar uma vivência prática, porque aí você vai construindo o seu pilar da prática, aprendendo a colocar necessariamente a prática neuropsicopedagógica em ação, e isso vai te ajudar a viver de neuropsicopedagogia. Olha só quantos passos importantes a gente precisa ter para começar. Primeiro, ter a pós-graduação. Muitos de vocês aqui já estão além desse passo. Segundo passo, ter, né, o seu público-alvo bem definido. Terceiro passo, definir o local que você vai realizar os seus atendimentos, que inclusive pode ser online. Quarto passo, começar o seu posicionamento de autoridade
para conquistar os clientes certos. Quinto passo, ter domínio dos protocolos neuropsicopedagógicos. E sexto passo, iniciar uma vivência prática da neuropsicopedagogia.